E aí, você, tudo bem? Tudo jóia? Olha, você pode ser um ótimo profissional, uma ótima profissional, você pode ter a melhor técnica, o melhor material, você pode resolver casos dificílimos. Parabéns para você. Mas se você está sentindo que você está cansado, cansada, que você não está feliz com o que você está fazendo, que você não está satisfeito, satisfeita com o que está acontecendo, né, na sua carreira profissional, então precisa ser feita outra reflexão, né? Vocês estão vendo que agora, nesse momento, esse é o Pod Crendo, o podcast da equipe Nucleoendo, e você está nos vendo com a mesma roupa da semana passada, porque nós gravamos 2 episódios no mesmo dia. E esquecemos de trazer roupa para trocar, porque, gente, podia trazer, né? Mas a gente não lembra. Não lembra. Para fingir não precisar esse discurso aqui de que a gente está gravando 2 em seguida. Mas é isso aí. É outro assunto. Mas o importante é que a gente está o mesmo empenho, a mesma vontade, a mesma presença para estar aqui com você, 100%, para conversar um pouco sobre mais essa reflexão que a gente traz nessa semana, que é a semana final do ano de 2025. Então, período final, todo mundo está cansado, todo mundo está doido, talvez, aí para poder tirar uns dias para descansar e tudo mais. Mas o que eu acho muito importante a gente trabalhar nesse momento agora também, Adriana, não é só fechar a agenda, é abrir o campo de visão. Eu acho que, assim, você sabe bem, eu tenho um hábito, todo dia 31 de dezembro, eu tenho o hábito de parar algumas horas do meu dia, especialmente eu gosto de fazer isso pela manhã, para fazer uma análise, uma reflexão, onde eu gosto de escrever. Eu acho que escrever ajuda a gente a organizar a cabeça, sabe? A gente colocar no papel ajuda a gente a dar lugar às coisas na nossa cabeça. Então, eu gosto de escrever. Então, a primeira coisa que eu faço uma revisão na minha cabeça, né? Passo o ano, às vezes até se eu precisar, eu vou para o celular, pego o arquivo de foto desde janeiro do ano até dezembro. Eu vou passando as fotos todas e faço uma reflexão, assim, tá? Quem foi o Léo? O que o Léo fez no ano de 2000 e tal, né? Coloco ali as minhas realizações. Não coloco as tretas, não é um problema. Eu coloco a solução do problema. Tá bom, eu vivi aquele problema sem a sensação, mas eu resolvi o problema. Mais importante do que o problema é ter solucionado o problema, né? Porque isso, eu gosto de fazer esse tipo de exercício porque isso me dá uma coisa que eu aprendi a valorizar demais, que chama-se senso de realização. Nessa hora eu entendo que quando eu faço essa reflexão, é um momento, sabe, Adriana, em que eu percebo, primeiro, né, o quanto Deus é bom, porque Ele me deu força, me deu sustentação para vencer e conquistar o que eu conquistei. Segundo, o quanto eu também sou dedicado, sou disciplinado, a minha força de realização, a minha capacidade de mobilização, isso é muito importante. Eu entendo que isso é muito importante. Já há muitos anos, há mais de 15 anos que eu tenho esse hábito, e é um hábito que realmente assim, fez uma mudança muito significativa na minha vida. Mais uma vez, eu tinha falado no podcast anterior, na semana passada, na semana do Natal, né? Eu tinha falado que a palavra de ordem da moda, mas não é da moda, na verdade, assim, a palavra do aprimoramento, do desenvolvimento, da melhoria é você ser intencional nas coisas que você faz. Então, eu entendo que, assim, onde eu consigo perceber, quando eu faço essa reflexão, as coisas que eu intencionalmente planejei na minha vida, eu conquistei. E como é bom ter esse senso, essa sensação de realização, de concretização. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga querida, né, que passou no concurso para professora da UFRJ, e eu estava dizendo para ela assim, Júlio, ó, momento que a gente realiza um sonho na vida é um momento que eu entendo que assim, é sagrado no universo. Eu acho que todos os anjos param, sabe, para reverenciar realmente o Criador e falar assim, eu tenho uma alma hoje que está realizando um sonho.
Então, a gente realmente precisa fazer uma oração de agradecimento e ancorar dentro da gente firmemente essa sensação de vitória e de realização. Porque isso é o que dá para a gente combustível para as próximas realizações. Então, eu entendo que esse exercício de você escrever o que você fez ao longo do ano, o que você conseguiu, o que você conquistou, né, ao longo do ano, e isso no âmbito profissional, pessoal, sabe, financeiro, enfim, resume ali no papel o que você conseguiu nesse ano, porque isso realmente te dá uma força muito grande. Para a próxima etapa do exercício. Qual é a próxima etapa? Só depois de falar das 3 regras. A próxima etapa do exercício só vem depois dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Essa é a regra do Pode Crendo. Chega curtindo o que você está ouvindo, o que você está vendo aqui, para você treinar o teu cérebro para se ligar em coisas positivas, em coisas que são úteis para você. Compartilha com alguém que vem na tua mente, que tem, né, que de repente, fulano está precisando ouvir isso. É uma maneira de você mostrar para essa pessoa que você se importa com ela e que ela veio no teu pensamento. E comenta, faz um comentário com a gente aqui, diz aqui para a gente se você tem esse hábito de fazer essa reflexão, se dia 31 de dezembro é um dia importante para você, se você para pensar na vida, ou se você simplesmente se entrega aos prazeres, né, do encerramento do ciclo, né, e pronto, vamos festejar que acabou o ano de não sei o quê, e vamos cair no ano seguinte, e continua tudo do mesmo jeito, e quando você vê no final das contas, você pensa assim, poxa, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. Sim, mas não vai cair no teu colo se você continuar fazendo tudo do jeito que você faz, né? Então, regra dos 3 Cs. Foi muito legal essa forma que você faz, né, de anotar as conquistas do ano. Foi muito bom a primeira vez que eu fiz isso com você, porque o que eu fazia era só assim, eu tenho anotado, eu escrevo em forma de e-mail, e não envio e-mail, né, fica no rascunho ali, é uma forma de estar aqui de fácil acesso no meu celular. Então, quando eu chegava igual agora, eu vou chegar em 2025, em dezembro, dia 31, eu pegava o dezembro, dia 31 do ano anterior, e via das coisas que eu tinha colocado como meta, o que eu realizei ou não realizei. E ficava com aquela coisa assim, nossa, 2 coisas eu não consegui realizar, uma coisa eu não consegui realizar. E assim, quantas outras coisas estavam ali, além do meu anseio e desejo colocado do dia 31. É muito bom. E aí a gente vai ver, nossa, deixei 2 de realizar, mas realizei outras 72 coisas. Né? Muito bom isso. Foi muito legal a tua observação, porque isso me lembrou de um detalhe, que é o seguinte. Durante um tempo, eu também fazia como você. Eu queria pegar a lista que eu tinha acabado de elaborar e comparar com a lista do ano anterior, com aquele foco. Qual era o foco? O foco era, deixa eu ver quanto que eu consegui realizar. Bobagem que você pode fazer na tua vida, né? Aliás, até eu acho que se você quiser minar a tua capacidade de realização, é um ótimo exercício para você fazer ao contrário. Então, é um anti-exercício, um exercício ao contrário, né? Por quê? Porque a gente treina o olhar para ver o quê? Eu deixei de fazer, né? Eu chegava até a fazer estatística. Olha bem que idiota. Mesmo. 40% sem fazer. Esse ano meu foi uma droga. 40% sem fazer. Porra, mas e os outros 60% que eu consegui fazer? Aí sabe o que eu fui descobrir, Adriano? Eu fui descobrir o seguinte, que esse negócio, esse papo todo que a gente vive hoje em dia, de que assim, é verdade que você realmente precisa visualizar, é verdade que você precisa identificar o que você quer, os seus objetivos, visualizar esses objetivos já sendo conquistados, porque tudo isso alinha, né? Faz um alinhamento neurológico para você realmente perseguir aquilo ali. Mas eu percebi também que é o seguinte, se você foca demais nessas coisas, isso muitas vezes, assim, a vida não é linear, a vida é complexa. O universo é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. O que eu tenho percebido ao longo dos anos é assim, eu projeto fazer coisas. E muitas vezes eu faço a minha análise no dia 31 de dezembro e muitas vezes está ali, no meio da minha lista de coisas que eu consegui, coisas que eu nem tinha pensado que eu poderia fazer. Ou seja, eu me coloquei num caminho onde desse caminho existe uma outra
um outro horizonte de possibilidades que me abriu possibilidade para outras coisas que eu nem imaginava. E aí eu descobri o seguinte, falei, mano, eu tenho que dar um espaço nesse meu planejamento para quem? Para a mão de Deus. Eu preciso dar um espaço para a mão de Deus. A vida não é linear. Então, assim, talvez eu possa olhar e falar assim, eu deixei de cumprir 40% do que eu tinha previsto. Sim, mas os outros 40% foram preenchidos com outras coisas que também foram importantes. E eu vou deixar de enaltecer isso? Eu vou deixar de olhar para isso? Entendeu? Sabe? Então, assim, eu acho até que você pode, já que se você quiser, né? Eu acho até que você pode fazer um comparativo. Mas você precisa, antes de fazer um comparativo, você ressignificar esse olhar. Né? Olhar para uma lista, da lista do ano anterior com a lista do ano atual e falar assim, deixa eu ver o que no ano atual foi de diferente, por curiosidade, foi de diferente em relação ao ano anterior. Ok, legal. Olha a mão de Deus aqui. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, né, dando um espaço para os milagres, né, que Papai do Céu dá quando a gente começa a se alinhar com certas coisas. Dá uma margem para ele, vai. A gente é muito controlador, a gente quer controlar muitas coisas. Não, eu quero aquele carro assim, assim, assim. Pô, mas às vezes tem uma condição melhor num outro tipo de carro que também vai te favorecer do mesmo jeito, que no final das contas vai pensar assim, pô, é muito melhor esse carro agora do que aquele que eu estava pensando que era. Né? Quantas vezes na vida já aconteceu isso? Pelo menos na minha vida, assim, aquilo que naquele momento para mim tinha um significado de um fracasso, eu olho para trás e hoje em dia falo assim, porra, a melhor coisa que aconteceu. Né? Minha vida é completamente diferente porque aquilo aconteceu. Então, do mesmo jeito que fala, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Totalmente diferente. Né? Porque quando a gente aprende a fazer essas listas, fala para a gente colocar o que quer, já imaginar realizado, colocar data, hora, prazo, tudo isso. Então, eu acho que assim, é um exercício de possibilidade. Mas, além disso, né, assim, o tempo não é o mesmo tempo e, às vezes, a coisa também não é a mesma de Deus, o propósito de Deus para a gente. Eu acho que, assim, misturar essa coisa aí entre a fé, Deus e... isso aí, e a física quântica. Isso não é física quântica. Não. Você falar com a física quântica, o físico, eu acho que o Zé vai ter um treco. Né? Um amigo nosso muito querido, professor de física, porque o pós-doutorado nosso foi em física, e ele é um super físico teórico. Você fala essas coisas com ele, que é física quântica, ele fica, né, ele fica doido. E com razão. Né? Essas coisas, né? A coisa do mentalismo. Ok, beleza. Só eu me lembro de um livro que eu li chamado Alegria e Triunfo, de um autor chamado Lourenço Prado. O Lourenço Prado, ele faz umas colocações muito interessantes em cima disso aí, que ele diz assim, tudo bem, você pode até visualizar o resultado, né, já alcançado, você pode até dar uma data, você pode definir uma época, você pode isso, não sei o que lá. Mas existe uma expressão ao final disso, que é a expressão que você deixa a divindade trabalhar, que é assim, ou algo melhor. Entendeu? Ou algo melhor. Eu quero uma casa assim, se assado, né? Eu almejo uma casa, eu almejo um consultório, assim, 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 você definir isso e tudo mais, escrever sobre aquilo ali e tudo mais. Mas a última frase é ou algo melhor. Né? Porque realmente para você deixar espaço para o universo, né, para a sabedoria infinita poder preencher o que ela acha que vai realmente fazer bem para a gente. Né? Mas, voltando aqui dos parênteses. Então, o exercício é, primeiro, pegar uma folha de papel, caneta, escrever sobre as suas conquistas, as suas realizações, as coisas que você fez, ou adquiriu, ou comprou, experiências que você teve, coisas que são importantes para você, um traço de personalidade que você desenvolveu, né, que começou a fazer diferença na tua vida, enfim, né, uma habilidade que você desenvolveu e que começou a fazer diferença na tua vida. Você escrever para você trabalhar esse seu senso de realização. E aí vem a segunda parte do exercício. Quando você, importante você ler, para você poder realmente tomar força daquilo ali, tomar consciência daquilo ali. E aí, numa outra folha em branco, depois que você tomou essa força de concretização, de empoderamento, aí você vai pensar, beleza,
Agora vamos para o próximo ano. O que eu quero no próximo ano? Então, eu acho que assim, são 3 perguntas importantes, que eu acho que vale a pena até você escrever nessa folha. A primeira coisa é assim, o que eu quero adquirir? Pode ser uma habilidade, pode ser um treinamento, uma capacidade, pode ser um bem material, pode ser, sabe, um curso, Pessoas, né? Uma pessoa, um namorado, uma namorada, um bom relacionamento, um bom relacionamento com pai e mãe, sei lá, o que eu quero. Segunda coisa importante é assim, o que eu não quero? Ou tipo, o que eu preciso parar? Coisas que, eventualmente, você, de repente, está numa rotina de trabalho que já não fazem mais sentido para você, que já não te preenchem mais, já não te deixam mais feliz, e você está naquilo ali porque você não tem coragem de fazer um movimento de mudança. Então, o que eu preciso parar? E a terceira pergunta é, o que eu preciso ajustar? Tem coisa que ainda faz sentido, mas não está legal. Mas se não está legal, o que eu posso fazer para tornar legal? O que precisa acontecer para melhorar? Para poder me dar a satisfação que eu almejo, que eu quero para aquilo ali. Isso em todos os âmbitos. Do ponto de vista profissional, pessoal, financeiro, de relacionamento, familiar, às vezes até na tua relação com a espiritualidade, com a tua religiosidade. Enfim, a gente tem sempre espaço para melhorar. A vida é um fenômeno complexo. É claro que assim, o objetivo do podcast ele é muito voltado para a área profissional, para os bastidores da profissão. Mas nós não somos só profissionais. Aqui tem pais, tem mães, tem irmãos, tem filhos, tem cidadãos, tem membros de comunidades, podem ser comunidades religiosas ou comunidades até mesmo sociais. Tem estudante que ainda está tem estudante que está em fase de estudar, enfim. Então, entenda ali qual é o papel que você está em cada situação e se esse papel que você está fazendo te satisfaz ou não te satisfaz, te preenche ou não te preenche, e faça os ajustes. Tendo a consciência de que é o seguinte, cara, não é um plano para ser 100% perfeito, não é um plano fechado, é muito importante a gente ter consciência disso, de que não é um plano fechado. Ele é, na verdade, uma bússola. Ele é um norte. Para você dizer assim, eu não estou começando solto. Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ao sabor do vento. Eu acho que existem frases muito poderosas que resumem muito bem esse tipo de situação. Se você não tem um plano, você é parte do plano de alguém. Ou seja, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O navio que não tem uma rota específica para seguir, qualquer corrente serve, qualquer corrente de vento está valendo. A gente não pode ser assim, porque essa é a fórmula da sobrevivência. E aqui eu digo que assim, sobrevivência não é bom, porque sobreviver você vai trabalhar sempre no limite, no basal, no estresse, sempre procurando tomar decisão só para você se manter vivo. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Eu aprendi que viver é muito além de sobreviver. Viver realmente é você ter experiências, é você ser intencional nas coisas que você faz, você determinar um caminho, você seguir por esse caminho, você buscar uma coerência nesse caminho, e é essa coerência que você busca nesse caminho que, ao longo do tempo, ela vai te alimentando e vai te preenchendo e vai te satisfazendo. Conquistas materiais, conquista de experiência, de viagem e tudo mais e tal, você se bota nesse caminho, nessa rota, e você vai. Mas enquanto você está agindo mecanicamente, rotineiramente, não para pensar um pouco na tua vida, não para entender onde você está, para onde você quer ir, ser intencional, isso é viver na sobrevivência, isso é o que vai te manter preso à frustração, isso é o que vai te manter preso à insatisfação, isso é o que vai te manter preso ao desapontamento, até com a tua profissão, dizer, a odontologia, joga a culpa na odontologia, quando, na verdade,
não é a profissão, é a pessoa, o ser humano. Tem que olhar no espelho e falar assim, cara, o que eu preciso ajustar aqui para poder, né, fazer com que isso aqui me preencha. Então, esse exercício é um exercício que eu considero assim, muito importante para você começar o seu ano alinhado com assim, eu tenho uma rota aqui para seguir. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, não é um plano fechado. Deixa espaço para a mão de Deus trabalhar, deixa espaço para os milagres acontecerem, deixa espaço para a vida te surpreender. Você está na rota, está caminhando, sabendo que o caminho é esse aqui. Se tiver uma árvore bonita ao longo do caminho, pare e olha para ela, contempla. Fala, nossa, eu não esperava que nesse caminho que eu peguei eu fosse encontrar um visual desse. Contempla. Ah, eu estou numa situação aqui em que eu estou querendo desenvolver o meu consultório nessa direção aqui. Mas, além de você desenvolver o consultório nessa direção, é uma outra pessoa que chega para dar uma contribuição, é uma grande amizade que você faz, né? Que não estava nos planos, não estava previsto, pô, mas é uma pessoa que vem e ela... Você pensa assim, cara, como essa pessoa encaixou nessa situação aqui, como foi importante, como a partir do momento que eu conheci essa pessoa, mudou a forma com que eu me relacionava com a coisa, e não estava lá no teu plano do início do ano. Né? Não estava lá no teu plano. Mas eu acho que quando você se coloca no caminho, o universo mesmo ele começa a organizar para que as coisas possam ir acontecendo. Então as pessoas vão chegando, as situações, as circunstâncias, os momentos, né? Os recursos, tudo vai acontecendo. Então, começar o ano realmente sabendo qual a direção que você vai tomar. Legal. Isso pode aplicar, né, Léo? Acho que vale você falar um pouquinho da roda da vida, né? Eu acho que cabe bem aqui agora. Eu achei super interessante quando eu tive contato a primeira vez, de ter consciência mesmo da roda da vida, quais são os aspectos que a gente vive, né? A religião, relacionamento, enfim, você vai falar saúde, e aí a gente aplicar isso em cada uma das coisas, senão a gente sem querer tá assim, poxa vida, tá uma coisa que não tá legal, nossa, tá faltando alguma coisa, você não sabe de maneira consciente o que que é, você vai ver agora, olhando a roda da vida, você vai, nossa, é isso, é a espiritualidade que não estava reservando tempo para ir numa missa, num culto, né, no momento lá com Deus, e cara, era isso que estava faltando aqui inconscientemente, embaixo do tapete, sem você pôr isso aflorada, aí você toma consciência de umas coisas que vão te minando, porque você não está de olho em todos os aspectos desse da roda da vida. Sim, perfeito. Porque eu acho que quando você está num processo desse de ser intencional, mais uma vez, né, não estou querendo te convencer, não, mas é porque não tem outra palavra para usar. Para você está nesse processo de querer melhorar e tudo mais, de você ser intencional para a coisa, você precisa de clareza. É isso aí. Né? Você tem que ter clareza. Então, eu quero ser intencional para melhorar a minha vida. Tá, mas eu tenho que ter clareza. O que é que eu preciso melhorar? E por isso que eu acho que escrever, botar no papel é tão importante, porque te ajuda a tirar daqui, que está tudo misturado, num gavetão só, né? E te ajuda a separar e fazer uma triagem e falar isso aqui é assim, isso aqui é assim, você dividir melhor a sua cabeça em gavetas, né? E a roda da vida é um recurso muito bacana da programação neurolinguística, que eu também, quando tive um primeiro contato com ela, foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi exatamente a clareza que ela traz. É um exercício que a gente trabalhava muito com os alunos quando eu dava a disciplina de gestão e marketing, e era uma coisa que eu incentivava muitos alunos da graduação a fazer, pela ferramenta poderosa que é para você primeiro. Ela é um GPS, porque ela te ajuda a dizer onde você está. E ela vai te ajudar a definir para onde você quer ir, mas de maneira organizada. Então, o que vem a ser essa roda da vida? Você pode até pesquisar na internet aí, você vai achar sites de programação neurolinguística, e tem lá, a roda da vida ela é um diagrama, né? Um círculo, que você divide ali em 8 pedaços. Então, você tem ali, né? Família, finanças, relacionamento pessoal, lazer, saúde,
religiosidade, né? Religião, né? A tua espiritualidade, né? É o termo, na verdade, sua profissão, seu profissional e o social seu, tá? Então, você vai dividir esse círculo aí nesses 8 pedaços, tá? E você vai primeiro fazer uma reflexão sobre cada um deles. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, o item, família. Como é que está hoje, né, meu nível? Como que está hoje família? De 0 a 10, que nota eu dou para mim? Não para mim, mas para o que eu acho que a minha situação, a minha relação com a minha família está. Que nota eu dou para ela hoje? E é muito engraçado, porque o inconsciente ele trabalha, né? O Google foi tirado do funcionamento do cérebro, né? É exatamente isso. Você vai se perguntar que nota eu dou para isso, você vai ver que vai vir um número na tua cabeça. Na hora vem. Na hora vem um número. E esse é um número, na verdade, que condiz com a verdade do teu inconsciente lá, porque ele sabe. Ele sabe. Então, coloca lá, pinta lá, vamos supor, a família é 6. Então, pega lá a caneta e pinta esse espaço, né, essa fatia de pizza aí, pinta essa fatia de pizza até o espaço do que seria 60%, que corresponde à nota 6. Depois lá, ó, financeiro, né? Que nota eu dou para as minhas finanças hoje em dia? Ou a maneira com que eu lido com as minhas finanças hoje em dia? Pinta lá, né? Saúde, religiosidade, e assim sucessivamente. Vai acontecer que quando você terminar essa reflexão, você vai ver naquele diagrama ali pintado, você vai ver ali o estado atual seu. Então, a minha vida hoje, ela está isso aqui. Esses 8 aspectos. Nesses 8 aspectos. Então, beleza. Agora, a reflexão que fica olhando para esse diagrama, nesse estado atual, é assim, beleza. O que eu quero melhorar? Qual aspecto aqui, nesse momento, precisa de uma ação intencional minha? Precisa tem mais espaço para melhoria? Ou que me incomoda mais e que eu quero realmente transformar isso aqui? Vamos supor que seja o profissional. Meu profissional está assim. Joia. Pô, tu não vai conseguir de 5 para 10 de uma hora para outra. A gente tem que ter consciência das coisas, sabe, Adriano? Né? A vida ela é feita de hábitos. Muitas vezes você não vai conseguir mudar hábito de uma hora para outra. Você vai precisar imprimir um esforço e uma curva ao longo do tempo. Então, vamos dizer que para esse ano de 2026, eu estou com 5, mas eu quero terminar esse ano em 7, em 8. Ok, beleza. E o que eu preciso para me sentir com 7? Isso. O que eu acho que eu estou deixando passar? O que vai me fazer me sentir com 7? Em 31 de dezembro de 2026, o que vai me fazer sentir que eu melhorei em relação a esses 5 que eu estou aqui? Vou me inscrever no curso de atualização em endodontia da equipe Nucleoendo. É uma ótima providência. Vou dizer mais para você, bem capaz de você pular para 9. Não. Brincando. Mas é uma ótima providência. Mas, né? Então, assim, você precisa ter noção de onde você está, para onde você quer ir. Então, tipo assim, defina na tua cabeça o que seria o 8. Tá? Para você saber quando você vai estar nesse 8. Então, o que você vai ver, o que você vai sentir, o que você vai perceber, como é que vai estar a tua vida. Cara, qual o maior erro que as pessoas cometem? Que a gente vê muito aí, né, e que eu também já cometi muito. A pessoa, ela sonha com uma coisa, ela se planeja, se programa, ela até é intencional para conseguir concretizar o sonho e tudo mais. Ela realizou o sonho dela, ela não percebeu que ela realizou o sonho dela, e ela já, não, isso aqui para mim está pouco, ela já bota no próximo objetivo. Não comemora. Não comemora, não celebra, porque ela está tão mecânica, está tão na rotina, e talvez ela alcance um certo patamar, em que aquilo ali passou a ser tão comum para ela, que ela já não sabe mais que um dia ela orou e rezou muito por aquilo ali. E deixa de agradecer. Por quê? E por que não agradece? Por que não agradece?
porque não reconhece, porque não se programou para reconhecer quando estivesse pisando naquela terra que ela queria pisar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, se eu estou aqui com um item que é 5, que 8 para mim vai me fazer eu me sentir muito bem, o que esse 8 tem que dizer para mim? Quando eu estiver sentindo isso, percebendo isso, a minha vida estiver assim, estiver assim, não sei o quê, eu vou entender isso aqui como um 8. Beleza, joia. Você já tem um marco ali para você saber que a hora que você alcançar aquele ponto, você, conseguir. Objetivo cumprido, legal, bacana. Aí vem a terceira reflexão, que é o quê? Então, vamos lá. Para eu sair aqui desse 5, na profissão, e ir para esse 8, o que eu preciso fazer? Aí é um outro exercício interessante em paralelo, que é um exercício de brainstorming, que é o quê? Você vai pegar outra folha de papel em branco e, nessa pergunta, né, o que eu preciso? Um plano de ação para sair de 5 e chegar em 8 na minha carreira profissional. Cronômetro. Pega o seu celularzinho, coloca lá 5 minutos no seu cronômetro, liga ele lá, e aí as primeiras ideias que começarem a vir na tua cabeça, você começa a escrever. Vou fazer um curso disso. Vou comprar um não sei o que lá. Vou adquirir um tal. Eu vou participar de um congresso assim, sensado. O que vier na tua cabeça, você não julga. Você vai escrevendo. Ao longo desses 5 minutos, o que vier, você escreve. O celular tocou, ou antes do celular tocar, já te deu uma sensação de vazio, tipo assim, não é mais nada. O que você vai fazer? Você vai pegar essas ideias, você escreveu no papel, e você vai analisar. E você vai perceber que ali 3 categorias de ideias existem. Existem aquelas que são viagem da tua cabeça mesmo, são viagem mesmo. Não dá para aproveitar, não. Não dá para aproveitar. É assim, não dá para botar em prática. Às vezes está muito fora. Tá? Existem aquelas que são viáveis, mas não para agora. Não, isso aqui é uma coisa para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Né? Por exemplo, eu quero fazer um curso no exterior. Beleza, vou começar a falar inglês. Beleza, falar inglês é importante. Mas não é uma coisa que você vai conseguir fazer de uma hora para outra. Mas é uma habilidade que você sabe que você vai ter dali a 1 ano, 2 anos, dependendo da tua dedicação. Então, isso aqui é uma coisa viável ao longo do tempo. E a terceira é ideia de aplicação imediata. Isso aqui dá para fazer agora. Esse hábito aqui dá para começar a trabalhar isso aqui agora. Essa situação aqui dá para resolver. Me inscrever no curso do Nucleano dá para fazer isso agora. Vou procurar a professora Adriana lá, vou perguntar para ela. Isso aí. Né? Ideia de aplicação imediata. Né? Então, você tem ali o quê? Um plano de ação. Então, eu sei que para o aspecto tal que eu quero trabalhar, eu tenho aqui um conjunto de ações de implantação imediata e de médio e longo prazo que eu preciso desenvolver para eu poder chegar nesse lugar que eu sei muito bem agora qual é esse lugar. É isso. E assim a gente vai. Então, eu acho que isso não é o exercício maior. Eu sempre costumo dizer que, desculpa o termo, mas eu sempre costumo dizer que eu detesto ficar cagando regra para os outros. Eu não sou um cara de cagar regra para os outros, não. Eu acho que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu cronotipo, o jeito com que você se relaciona com o tempo, o jeito que você tem, o nível de energia que você tem de acordo com o período do dia. Tem gente que é melhor acordar cedo, tem gente que não faz sentido para o cara acordar. Eu acho que, assim, o ser humano, um valor que eu prezo pra caceta é assim, cada um tem liberdade de ser, né, como é. E eu acho que a beleza da humanidade é essa, é a unidade na diversidade. A gente é diferente, mas a gente é único. Né? E todos somos filhos de Deus, somos irmãos. Né? Mas eu acho que, assim, essa é uma ferramenta que comigo funcionou e funciona muito bem. Então, não custa eu estar aqui para compartilhar essa ferramenta com você. E como eu falei para minha mãe outro dia, eu disse assim, mãe, faz porque o máximo que pode acontecer é dar certo. Né? É o risco que você corre, é dar certo. Mas eu acho que é uma boa providência, pelo menos para você começar, ou daqui a pouco você encontra uma outra ferramenta. Não sei se você sabe, mas agora, mês de janeiro, nós vamos fazer um curso de programação neurolinguística aqui
em Volta Redonda, presencial, porque sim, nós vamos trabalhar exercícios muito poderosos nesse curso. Você vai aprender lá não só a gestão emocional, como você vai aprender também a comunicação assertiva, clara, precisa e respeitosa consigo mesmo, com seus clientes, com seus colegas, com seus familiares. Você vai aprender princípios que vão ser fundamentais para você realmente fazer um marco, uma virada de chave na tua vida. Não é só questão da profissão, da parte técnica da profissão. É preciso desenvolver também a gestão emocional e a gestão relacional, a sua inteligência interpessoal, a sua capacidade de se relacionar com os outros. Esses são os pilares do nosso ensino, do ensino do Núcleo Endo, e a gente encoraja fortemente que, se você quer se fazer uma virada de chave importante nesse ano de 2026, a gente marcou esse curso para janeiro justamente para isso, para que você possa já começar 2026 muito diferente do que começou 2025, com muito mais ferramenta, muito mais repertório, muito mais recurso para você lidar com diferentes situações, inclusive situações do seu dia a dia de consultório. Isso vai impactar certamente bastante o seu consultório. E uma coisa que a gente vai trabalhar muito, que também fez muita diferença na minha vida, é você identificar as crenças limitantes, né, os fantasmas da nossa vida, e como ressignificá-las. Né? Exato, a gente entender que, assim, a janela que faz a gente olhar o mundo e entender o mundo como a gente vê é moldada pelas nossas crenças, é moldada pela forma com que a gente acredita que o mundo é. Sim. Se eu acredito que o mundo é difícil, que as pessoas estão ficando cada vez piores, eu vou ter uma janela para olhar esse mundo. Se eu acredito que o mundo é bom, as pessoas são boas, existe uma minoria que é barulhenta, mas uma maioria silenciosa, que cuida da organização e que faz com que as coisas avancem, evoluam e tudo mais, eu tenho uma outra perspectiva do mundo. O que ninguém percebe, aliás, o que ninguém para pensar, é que a forma com que você olha para o mundo molda a forma com que você se comporta no mundo, suas atitudes, e, consequentemente, determina os seus resultados, ou seja, aquilo que o mundo devolve para você. E aí o que acontece é que, no frigir dos ovos, para resumir, a forma com que você acredita que o mundo é, realmente ele é para você, porque é a leitura dele que você vai ter. E isso vai moldar seus resultados. Se você está feliz com os seus resultados, parabéns, você tem um conjunto de crenças que são possibilitadoras. Se você acha que tem espaço para melhorar na sua vida, dá para trabalhar e dá para ressignificar. Substituir crenças limitantes por crenças que são mais possibilitadoras ou uma visão de mundo mais possibilitadora. E isso aí, certamente, vai ter um impacto nas suas atitudes, no seu comportamento, consequentemente, nos seus resultados. Sabe um exemplo de crença? Fala. Né? A gente está encerrando o ano, já há alguns anos, né? 21 anos de odontologia, você 31 anos de odontologia. Engraçado, quando a gente começou a ser sócio, lá em 2013, eu lembro de você falando assim, não, que já sei, nos meses de janeiro e fevereiro são meses mais fracos, são meses mais tranquilos, então eu já me organizo lá no final do ano, eu já faço uma reserva para esses 2 meses, eu não sei o quê. E eu olhava aquilo, na minha crença, é o quê? Que janeiro e fevereiro são 2 meses maravilhosos, porque as crianças estão de férias, sabe, o mundo desacelera e eles focam em tratar da saúde. E isso se realizava, né, Léo? Minha agenda lotada, janeiro e fevereiro, e a sua agenda tranquilona, né? Aquilo assim, realmente, você vê como que a gente atrai aquele cenário, o universo se organiza para fazer verdade aquela crença funcionar para você. E aí você veio trabalhando isso, e você, nossa, verdade, nossa, vendo, né, o exemplo da minha agenda cheia e tal, realmente, mais crianças, os pais resolvendo, professores de férias, ali dando prioridade para a saúde, e aí não está mais desse jeito, né? A minha continua. Não, muito interessante isso, porque assim, a gente sempre pensa assim, o pessoal quer viajar, o pessoal está de férias, o pessoal quer viajar, assim, vai ter gente, sempre vai ter, em algum lugar do mundo, do planeta, sempre vai ter gente de férias e gente trabalhando. Você vê que o país não para. Em todos os meses do ano. Exatamente, em todos os meses do ano. Tem muita gente que diz assim, fevereiro tem carnaval, o pessoal guarda o dinheiro para o carnaval e tudo mais e tal. Gente,
As pessoas têm dores do mesmo jeito, as pessoas têm questões que querem resolver, e existem pessoas que têm dinheiro e que querem começar a resolver rapidamente as suas questões. Porra, é questão de alinhamento. Sim. Né? Se você está com a cabeça aberta, alinhada com esse tipo de situação, universo, vem em mim, porque eu estou preparado para receber, e eu acredito que todo mês é mês de trabalho, todo mês é mês de agenda cheia, todo dia é dia de agenda cheia e tudo mais, assim será. Né? Como diz assim, a história do gênio, né, de Aladim, que acha o gênio lá e esfrega a lâmpada, e o gênio sai e fala assim, né, você tem 3 desejos, mas não são 3, são vários desejos e tudo mais. O que você pede, o que ele diz? O que o gênio diz? Seu desejo é uma ordem. É assim que funciona. Né? É uma belíssima metáfora, aliás, né, desse conto lá das 1001 Noites, uma belíssima metáfora para dizer como é que o universo trabalha. Então, se você acha que fevereiro é o mês ruim por causa do carnaval, para você vai ser ruim. Para você vai ser ruim. Se você acha que janeiro é férias, vai ser ruim, para você vai ser ruim. Então, crenças não é a crença religiosa, tá, pessoal? São as convicções com que você tem, são os seus aprendizados, as conclusões que você tirou, ou ensinamentos que você recebeu no momento em que você não podia raciocinar sobre a veracidade desses ensinamentos, coisas que ficaram dentro de você, ideias que ficaram dentro de você, que te marcaram e que moldam a sua percepção de mundo, que fazem com que você perceba o mundo para você como ele é. E nós, como professores, né, e com essa percepção, com essa lapidação que a gente tem da programação neurolinguística, a gente ensina com muito cuidado na hora de falar o que a gente está falando com nossos alunos, né? Porque eles estão entrando no mundo da odontologia, a gente dá aula para o 8º, 9º e 10º período de graduação, a gente tem esse cuidado, né? Para poder não criar mensagens e crenças na cabeça negativas, limitantes, assim, né? A gente sempre procura trabalhar pelo reforço positivo das coisas. E não é questão de mimimi, é questão de que é o seguinte, você pode sim mostrar onde as coisas têm espaço para melhorar, mas não é dar uma reprimenda severa e simplesmente ofender na identidade da pessoa, porque assim, uma coisa é eu julgar a atitude, outra coisa é eu julgar a pessoa. O que a gente faz é trabalhar a atitude da pessoa. Se a atitude não foi adequada, vamos entender por quê e trazer ali uma análise, uma reflexão para se ter um ganho de consciência. Mas o meu objetivo não é dizer fulano é preguiçoso, né? Beltrano é descuidado, né? Fulano de tal é desrespeitoso. Isso eu estou julgando na identidade, eu estou julgando a pessoa. E aí eu me lembro da frase, que eu adoro essa frase de Santo Agostinho, né? Um grande filósofo da Igreja Católica, que diz assim, odeia o pecado, mas ama o pecador. A gente tem que analisar as atitudes, né? Mas não julgar as pessoas. Então, esse é o método de ensino nosso aqui no Nucleoendo. Então, a gente tem 3 pés. A gente tem a evidência científica, que a gente dá valor para a base científica, mas a gente trabalha a gestão emocional e a gestão relacional, a gestão da inteligência sua interpessoal, sua relação, você com você e você com o mundo. Então, claro que fazer um trabalho de ressignificação faz todo sentido para tudo que a gente vai trabalhar. Senão a gente fica pegando muito assim, dinheiro é sujo, né? Um exemplo, né? Isso são crenças, exemplos de crenças. Isso. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, né? Dinheiro é o mal do mundo. O mal do mundo. São ideias que vão moldar a tua percepção de mundo, que são tão inconscientes que muitas vezes estão te afastando daquilo que você mais quer. Conscientemente você quer a coisa, mas inconscientemente você se afasta dela. Sim. Então, realmente tem que fazer um trabalho importante nisso. Queria dar os parabéns para os nossos alunos. Qual o número da turma? Turma 18. Não, nessa não, da graduação. Turma graduação. A gente está entrando hoje, quinta-feira, dia 18, vai ser... Não, mas eu sei que é a turma 73. Isso. Turma 73 do curso de odontologia, né, do Unifoa. Por sinal, é a turma que o meu filho o Davi, ele já esteve conosco aqui no Pode Crendo. O Davi está se formando
nesse fim de semana. Então, ele sai da condição de aluno, Sai da condição de estudante aluno, pra estudante, para profissional. desempregado. Né? Não, Não tá, para profissional. tô brincando. Né? É que a gente brinca, É a né? visão que muitos alunos têm. Eu deixei de ser estudante, agora virei desempregado. Pô, se você acha isso, você vai continuar desempregado. Não fale isso, não diga isso, não aceite esse tipo de ideia. Né? Sai para a condição de profissional. E é um momento, para mim, muito especial, porque é um momento de encerramento de ciclo. Né? Um momento em que eu realmente quito o compromisso que eu assumi com o Papai do Céu em relação aos meus 2 filhotes. Eu fico agora na qualidade de consultor, né? Quando eles me pedem orientação, me pedem ajuda em alguma coisa, eu estou sempre disponível para eles. São uma paixão da minha vida, mas agora eu realmente, assim, aquele trabalho, né, de preocupação, do sustento realmente, do encaminhamento dos filhos, isso agora se encerra. Então, estou muito feliz. Aquela grande herança é o estudo, né, que a gente deixa para os filhos. Isso aí. Né? Então, você deixou aí. Deixei, completo isso hoje. Então, parabéns a todos os alunos. Né? Parabéns, pessoal da 73, e parabéns para você que acompanhou a gente até aqui. Esse é o último episódio do ano de 2026. Ano que vem tem mais, e muito mais. E deixar aqui, né, um desejo de feliz 2026, que você realmente conquiste tudo aquilo que você almeja. Lembre-se de fazer esse exercício, ou pelo menos faça uma reflexão de agradecimento pelo ano que você passou e realmente peça inspiração para o próximo ano. Adquira realmente assim um senso de propósito. Você escolheu uma profissão belíssima e que 2026 seja um ano que a gente se dedique ainda mais aos nossos pacientes, porque ainda tem muita dor, né, para ser sanada, para ser mitigada, né, que é o que a gente faz na nossa especialidade. Muita infecção para ser controlada. Então, que a gente faça isso cada vez mais com consciência, com presença, que essas pessoas merecem, e a gente também merece estar com o nosso coração quentinho, preenchido, né? De falar assim, poxa, o que eu faço faz diferença. Isso é muito bom. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E fique conosco, porque 2026 daqui a pouco está aí e nós vamos estar desfrutando aí de um novo ano. Isso aí. Tchau, tchau. Beleza? Feliz 2026. Fui. Continua aí falando que, né?